função inversa? É uma coisa bem grosseira. Você tem, sei lá, uma função entre dois conjuntos A e B, né? Uma função f de x, aquela mesma que a gente acabou de trabalhar, qual foi? Deu 2, né? Vezes 3 meios elevado a x, não é isso? Quando x foi 0, y deu quanto? 2. E quando x deu 1, y deu quanto? 27 sobre 4. O que é a função inversa? É você trocar os conjuntos, ou seja, B vem para cá, A vem para cá, obviamente o 2 e o 27 quartos vem para cá, o 0 e o 1 vai para lá. Então, o que é uma função inversa? É você dar um jeitinho do resultado voltar para o caminho inverso. O resultado que era 2 voltar para ser o 0. Então, quando você quer achar uma função inversa, grosseiramente é o quê? Trocar x por y. Né? Já repara, ele está dizendo aí para você, ó, arco cosseno denota a função inversa do cosseno. Quanto é que é cosseno de 60 graus? É meio, perfeito? Então você vai escrever isso aqui ao contrário, que o arco cosseno em meio é 60 graus. Basicamente é uma maneira ao contrário de escrever. Você tem que ler isso aqui como uma frase. Cosseno de 60 graus, o resultado é meio. O que está escrito aqui? Um ângulo cujo cosseno é 1/2 é 60. Então o que eu faço para eu sumir com esse arco? É só trocar esses dois, vou voltar para cá, para a setinha. Quer dizer, quando eu vejo escrito arco cosseno, o que está aqui é o valor do cosseno. E o que está do outro lado é o ângulo. Eu trocando esses 60 graus para cá, vai ficar assim, ó, cosseno 60 meio. A pergunta é arco cosseno, entre parênteses, cosseno de π sobre 5. Ele quer saber quanto vale isso aqui. Vamos chutar x. Então, o que eu posso fazer para subir com aquele arco? Você seria entender aquilo ali como se fosse uma frase, o arco, é isso? Cujo cosseno desse arco é x, então eu vou poder dizer que o cosseno de x é igual ao cosseno de π sobre 5. Então, quanto vale x? Cosseno de x igual a cosseno de π sobre 5. Então, x é π sobre 5. Como que eu faço a dele, então? Ele está querendo achar o seno do arco da tangente menos 1. Eu vou primeiro aqui dentro trabalhar o arco tangente. Eu viria aqui no cantinho e chamaria esse arco tangente menos 1 de um valor qualquer perto. Como se eu quisesse achar quanto vale o arco. O segredo é esse arco ser trocado. Então eu peguei aqui que está dentro do parênteses, arco tangente menos 1 beta. Troco para desaparecer com arco, vai ficar tangente beta igual a menos 1. Agora eu preciso saber os valores de seno, cosseno e tangente. Esses valores você tem que saber decorar, não tem jeito. Quanto é que é o seno de 30? Meio. Seno de 45? Não, é de Seno de 60? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45, 1, e tangente de 60, raiz de 3. Pronto. O que mais que você precisa saber de seno e cosseno? Onde no círculo trigonométrico você vê o seno? Então, imaginando aqui uma linha vertical, eixo Y, é isso? O seno se vê no eixo Y e o cosseno, é isso? Se vê, né? Localiza-se no eixo X, certo? Bom, se você tem aqui 30, o seno de 30 vai bater aqui, não é isso? Que outro ângulo nessa circunferência tem um seno igual ao 30? Um ângulo que esteja aqui do outro lado na mesma posição. Que ângulo é esse? 150. 150, perfeito.
Então, 30 e 150 tem o mesmo centro. E se você descer aqui, pegar 210, não é a mesma meditura? Quando você levar para o eixo Y, o valor aqui vai ser idêntico, só que aqui positivo e aqui negativo. Então, 210 tem o mesmo seno do 30, só mudando o sinal. Concorda? E aqui do outro lado? É só puxar 30 aqui para baixo. Que ano vai ser? 330. Então, a gente poderia separar como se fosse o grupo do 30. Qual é o grupo do 30? Tem tudo igual a esses valores aqui. Então, 30, 150, 210, 330. Então, esses 4 ângulos, quando eu precisar do seno, do cosseno, do tangente, eu vou vir aqui no 30 graus. Tem o sinal de acordo com a localização, mas o númerozinho é o mesmo, beleza? A mesma coisa no 45, isso aqui é 45, tem aqui no meio ficaria quem? 135, aqui ficaria 225 e aqui ficaria no meio 315. 60 graus lá em cima, 60 graus para cá, daria os 120. Descendo 60 graus, 240 e aqui ficaria 300. Então, o grupo do 45 ficaria 45, 135, 225 e 315. E o grupo do 60, 120, 240 e 300. E quanto ao sinal? Como é que eu vou ver o sinal do seno? Então, a gente faz assim, ó, o sinal do seno, como é eixo Y, ele é mais e mais, menos e menos. Seria o sinal do seno. Cosseno, veja o sinal como? Cosseno é eixo X. Então, a direita aqui, mais e mais, menos e menos. E a tangente, eu posso fazer um novo eixo, ou eu posso pensar a tangente como sendo seno dividido por cosseno. Então é só fazer a regra do sinal. Mais dividido por mais, dá mais. Positivo dividido por negativo dá menos. Menos por menos, mais. Menos por mais, menos seria o sinal da tangente. Então, voltando ali, quem é que tem tangente menos 1? Alguém do time do 45. Tangente 1 só podia ser um desses 4. 735 também, perfeito. Porque menos podia ser esses dois. Então você já viu que podia ser um desses dois. Só que aí na prova, ele falou que para a função tangente, ele está dizendo que o ângulo está entre menos 90 e mais 90. Podia ser 2 ângulos. Como ele mandou trabalhar de menos 90 até mais 90, o ângulo era 315. Ou menos 45. Não mesmo, entendeu? Porque ele trabalhou negativamente. Então era para você chegar aqui e dizer que este ângulo beta era menos 45 graus. Ou 315. Aí traz para cá. Então o que ele está querendo? Seno de menos 45 graus. Que é a mesma coisa que 315. Qual é o seno de 315? Raiz de 2 sobre 2. Só falta você dizer se é mais raiz de 2 sobre 2. Primeiro você procura o número. Raiz de 2 sobre 2. Beleza. Raiz de 2 sobre 2. Só falta você dizer se é mais raiz de 2 sobre 2 ou menos raiz de 2 sobre 2. Menos. Por quê? Porque na parte negativa você